Histórias da Bíblia, volume 1. Os impérios da antiguidade estão mortos e um livro está vivo. Como chegamos ao ano de 2000, falamos nele com frequência. Mas o que significa essa data? É a contagem dos anos decorridos desde o nascimento de Cristo. E antes não havia nada? Claro que sim. Então, como era o mundo, por exemplo, 2000 anos antes de Cristo nascer? As grandes civilizações daquele tempo estavam localizadas na Ásia e no norte da África. Algumas pirâmides e a esfinge já tinham sido construídas no Egito. Esse país era muito importante e com governo centralizado e um chefe chamado Faraó. A civilização do Egito fora estabelecida ao longo do Nilo, que é um rio mais comprido do que o Amazonas, embora não tão largo. O Nilo era a própria razão dessa civilização. Suas enchentes anuais tornavam férteis as terras em suas margens e favoreciam as plantações e colheitas. Essa prosperidade favorecia o desenvolvimento do país. Como o faraó era o dono oficial de todas as terras, a fertilidade do solo e a consequente fartura aumentava a riqueza governamental e permitia as grandes construções. Outros dois rios, mas estes na Ásia, chamados Tigre e Eufrates, rodeavam uma região que, justamente por ficar entre dois rios, era chamada Mesopotâmia. Essas terras, também muito férteis, permitiram o nascimento de outro grande império dominado pelos babilônios, depois pelos assírios e caldeus. Nessa região havia grandes cidades, sendo a maior e mais importante a de Babilônia, com famosos palácios e templos, e outras não tão grandes, mas também importantes, como Ur, Lagash e Uruk. Entre esses dois poderosos impérios havia o deserto da Arábia e uma terra chamada Canaã, que não formavam um império, tendo cada cidade o seu rei. O fato de Canaã estar entre os dois grandes impérios da época, ter condições geográficas difíceis e estar internamente dividida, tornou-a às vezes dependente da Babilônia e às vezes do Egito. Voltando ao que estava acontecendo 2000 anos antes do nascimento de Cristo, em toda essa região, o fato mais importante para a nossa civilização atual, para sermos como somos, como o nosso tipo de vida, modo de pensar, usos, costumes e principalmente sermos cristãos, ocorreu devido a um pequeno povo nômade. Foi assim. Perto da cidade de Ur, na Mesopotâmia, mas não da mesma raça dos povos desse império, viviam pastores que mudavam suas tendas com suas famílias, servos e rebanhos, conforme as necessidades de pastagens. Quer dizer, quando uma região deixava de fornecer comida suficiente para os rebanhos, trocavam de lugar, indo para outro que oferecesse melhores condições. Não eram donos do território, nem tinham sequer um chefe, quanto mais um rei. Cada grupo de famílias era governado por um patriarca, quer dizer, o mais velho e poderoso, a quem todos obedeciam. É o que se chama um sistema de clã. Esses pastores eram de raça semita e depois que entraram em Canaã, chamaram-se hebreus. Os cananeus também eram semitas, mas os hebreus nunca se uniram a eles e os consideravam tão diferentes de si como os assírios, babilônios e egípcios. Por que esses pastores sem terra própria não queriam misturar-se e só se casavam com os de seu povo? Porque eles acreditavam em um Deus único, enquanto todos os outros povos daquele tempo, embora poderosos, tinham vários deuses. Adoravam o sol, a lua, as estrelas e até alguns animais que consideravam sagrados. Os hebreus, ao contrário, achavam que todos os fenômenos da natureza provinham de Deus, mas não eram deuses. E o que foi que aconteceu em Ur, que influiu tanto em nosso modo de ser? Lá, entre esses patriarcas nômades, havia um, chamado Abraão, que, como os outros membros do clã, acreditava em um só Deus. Abraão era um servo predileto de Javé, nome do Deus único.
e por isso Javé falava com ele. Um dia Abraão recebeu ordem de seu Deus de mudar-se de Ur para Canaã. Naquele tempo, isso significava uma grande aventura. Abraão só conhecia a primeira parte do caminho. A distância a percorrer era de uns 1.200 quilômetros, mais longe do que São Paulo a Brasília. Abraão foi uma espécie de bandeirante e pioneiro, mas sua confiança na proteção de Javé o ajudava muito. Seguiu com a mulher um sobrinho chamado Lot, servos e rebanhos. Javé tinha prometido a ele e sua descendência a terra de Canaã. Essa mudança foi decisiva para, inclusive, contarmos as datas como as contamos antes e depois de Cristo, pois seria na nova terra que iria nascer 2.000 anos mais ou menos depois de Abraão e quase 2.000 anos antes de nós, quem mudaria toda a maneira de agir do mundo. Cristo, o Filho de Deus. Um povo de pastores, há 4.000 anos, emigra para a terra prometida. Mas naquela ocasião nem Abraão pensava em coisa tão longínqua, nem os impérios da época tomaram conhecimento da viagem de um grupo desconhecido de pastores. Os impérios guerreavam, construíam palácios, templos e túmulos monumentais, como são as pirâmides, faziam leis e registravam sua história por escrito. Os egípcios contavam seus feitos em papiros, uma espécie de papel, em sinais que chamavam de hieróglifos. Os assírios gravavam com cunhas sobre tijolos tudo que devia ser conservado de sua glória. Por isso nós chamamos a escrita deles de cuneiforme. Devido ao fato de ambos os povos possuírem escrita, é que sabemos a história deles. Mas esses documentos não contam nada a respeito dos pastores nômades que se mudaram para Canaã. Nem tampouco os cananeus tomaram conhecimento dessa mudança. Isso porque os pastores ocuparam apenas regiões que estavam desabitadas e não entraram nas cidades deles. Embora não tão ricas como outras da época, eram espécies de fortalezas rodeadas de muralhas. A história de Abraão só foi escrita muitos séculos depois, quando seu povo já tinha aprendido a escrita e adotado a língua dos cananeus. Mas foi só isso que os hebreus adquiriram do povo com quem iam conviver e muitas vezes guerrear durante mais de 1.000 anos, pois em assuntos de religião permaneceram sempre fiéis a Javé. Embora muitas vezes tenham sido tentados a adorar os deuses locais, logo se arrependiam, aceitavam como castigo continuarem sem conseguir dominar aquela terra que lhes tinha sido prometida. Antes de conquistá-la, se afastariam dela e ficariam cerca de 400 anos no Egito. Isso ocorreu porque um bisneto de Abraão, chamado José, foi parar lá como escravo, tornando-se mais tarde primeiro-ministro do faraó. Mas se no Egito, a princípio, tudo foi brilhante, no correr dos séculos, com a mudança de faraós, os hebreus passaram a ser encarregados de serviços duríssimos, como se fossem escravos. Então Javé, outra vez, ordenou a um homem de sua confiança que conduzisse o seu povo para Canaã. Esse homem chamava-se Moisés. Foi a ele que Javé entregou os 10 mandamentos. São os mesmos mandamentos a que os católicos, protestantes e judeus de nossos dias ainda obedecem. Ao mesmo tempo em que os hebreus voltavam para Canaã, ocorria no mundo um fato importante. Troia era destruída pelos gregos. É aquela guerra onde lutaram os heróis de que a gente sempre ouve falar. Heitor e Aquiles, Enéas e Ulisses, Paris e Agamenon. Aquela guerra tão aventurosa que até parece nunca ter acontecido, obrigou uma imigração dos vencidos e aliados dos troianos. Foi a invasão dos povos do mar, como eram chamados. Alguns deles, os filisteus, invadiram Canaã e aí se estabeleceram. O assunto era tão sério que tomava importância mesmo para o poderoso Egito, que foi obrigado a lutar contra os povos do mar para defender seu território. Em meio a essa confusão, os hebreus entraram em Canaã. O país era dividido em cidades, cada uma com seu governo próprio. Mesmo assim, para um povo que tinha passado 40 anos no deserto,
não poderia ser fácil lutar contra cidades muradas e guerreiros bem armados. A seu favor, os hebreus tinham apenas fé em que seu Deus combateria por eles. Foi com essa fé que Josué, chefe que substituíra Moisés depois da morte deste, conseguiu tomar a cidade de Jericó. Entretanto, não tomaram muitas cidades, tanto assim que a luta pela terra prometida durou mais ou menos 200 anos. Por sua vez, os cananeus não estavam unidos e isso poderia facilitar a conquista do território, mas os hebreus também estavam divididos. Eram 12 tribos, cada uma com seu chefe. Depois de mais ou menos 2 séculos de lutas, ainda não tinham conseguido conquistar todo o território de Canaã. Os chefes hebreus decidiram que, se tivesse um rei comum, obteriam a unidade nacional. Essa ideia, que parece tão simples, não era muito bem recebida. Do ponto de vista religioso, o próprio Javé seria o Senhor e ter um outro guia e condutor parecia coisa pouco piedosa. Mas enfim elegeram um chefe. Sim, porque em Israel, que era o novo nome da região de Canaã, a princípio havia escolha para a função de comandante supremo. Um grande rei, Davi, conseguiu conquistar o território. Outro grande rei, Salomão, tornou o país poderoso e rico, construiu um palácio e o grande templo de Javé em Jerusalém. Mais ou menos nessa época, um poeta grego, Homero, descreveria em versos a conquista de Troia. Embora, claro, essa guerra já tivesse acontecido havia muito tempo. Do mesmo modo, também, as histórias dos heróis, dos grandes homens, das vitórias e dos sofrimentos do povo hebreu pela conquista da terra de Canaã só foram escritas séculos depois de terem acontecido. Os fatos permaneciam na memória do povo porque eram contados de geração em geração, bem como os ensinamentos religiosos e a fé num Deus único, seus mandamentos e sua promessa de mandar-lhes um Messias que os redimiria de todos os males. Com a morte de Salomão, o reino dividiu-se em 2. O do norte passou a chamar-se Israel e o do sul, Judá, e entraram em luta um contra o outro. Além dessa desgraça interna, o mundo em volta continuava a ser perigoso. A Babilônia foi tomada pelos assírios. Esse povo só se preocupava com a guerra, possuindo exército poderoso, bem armado e bem treinado. Os assírios, assim que tomaram a Mesopotâmia, voltaram suas ambições para o Mediterrâneo e o caminho mais fácil seria subjugar Canaã. Por sua vez, os egípcios estavam numa época de esplendor e também pensavam em reconquistar Canaã. Em meio ao perigo de que os 2 grandes impérios lutassem em seu território para vencê-lo, o povo de Israel combatia internamente o norte contra o sul. Seguiram-se 3 séculos onde essas 2 regiões só paravam de lutar entre si para enfrentar inimigos externos. É também a época em que muitos em Israel abandonam seu Deus único para adorar deuses de povos vizinhos. Em meio a toda essa desordem, alguns profetas procuravam transmitir a mensagem de Javé e obter que o povo voltasse à fé antiga. Pouco depois de 70 anos, antes do nascimento de Cristo, os assírios conquistaram o reino do norte, cuja capital era Samaria. Levaram seus habitantes como escravos para a Babilônia. Algum tempo depois, foi a vez do reino do sul ser invadido. Mas uma peste dizimou o exército assírio. Isso salvou Jerusalém. Nessa mesma ocasião estava sendo fundada Roma pelos irmãos Rômulo e Remo, aqueles 2 que a lenda conta terem sido amamentados por uma loba, mas a história não para de desenvolver-se. Outro povo, os caldeus, tomou as terras dos assírios na Mesopotâmia. O rei do povo vitorioso era Nabucodonosor, famoso tanto por ter construído os jardins suspensos, que foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como também por terminar a vida louco e pastando como se fosse um animal. Atacou Jerusalém, conquistou-a, queimou o templo construído por Salomão, arrasou quase a cidade inteira e levou os sobreviventes da batalha e do cerco como escravos para seu país.
Isso aconteceu 3 séculos e meio depois da glória de Salomão. As guerras se sucediam e os mesopotâmios, meio século depois de tomarem Jerusalém, foram derrotados pelos persas. O rei persa, Cito, resolveu deixar os hebreus voltarem para Israel. Era a forma mais fácil de povoar a região deserta que o separava do Mediterrâneo e assim estender o poderio do seu império até a Grécia. Mas os exilados só pensavam na alegria de retornar, embora fossem filhos ou netos dos que tinham deixado Canaã. A religião é que os unia àquela terra que nunca tinham visto, mas que acreditavam Javé lhes dera. Eram poucos agora e agrupavam-se em torno de Jerusalém, tentando reconstruir a cidade e erguendo um templo muito modesto em relação ao anterior. Depois construíram muralhas em torno de toda a cidade. Esses mesmos persas, que queriam uma passagem para o Mediterrâneo, foram derrotados pelos gregos. Nessa época, 5 séculos antes de Cristo, a Grécia atingia o auge de seu poderio e de sua glória. É a época de Péricles, das grandes construções, das estátuas famosas, dos filósofos e escritores que até hoje são importantes para nós. Mas foi nesse mesmo século, V antes de Cristo, na modestíssima Jerusalém, que um homem chamado Esdras reuniu livros de diversos autores e organizou a Bíblia tal como a conhecemos. O conjunto desses livros contém os ensinamentos religiosos de Javé e, ao mesmo tempo, as lutas de um pequeno povo para manter-se fiel ao seu Deus. Mas enquanto os impérios poderosos da antiguidade desapareceram, a Bíblia tornou-se o livro sagrado do Ocidente e o mais lido em todo o mundo. Isso porque desse povo é que nasceu o Messias esperado, Jesus. Dele, a nova forma de sentir que criou a nossa civilização. Por essa razão, a data do nascimento de Cristo serviu para dar início à era cristã. Quando falamos qualquer data, como o ano 2000, por exemplo, ela sempre significa antes ou depois do nascimento de Cristo.